Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Então pessoal, eu gostaria de falar hoje para vocês os 7 pecados capitais. Muitas pessoas falaram, isso não existe, isso não está na Bíblia. Eu quero falar hoje para vocês, pessoal, eu havia pesquisado e quero falar para vocês 7 pecados capitais. Os 7 pecados capitais são, segundo a doutrina católica, os principais erros ou vício que dão origem a diversas ações pecaminosas cometidas pelas pessoas. Em outras palavras, pode-se dizer que eles são a raiz dos pecados, os líderes da mão, ação e do mau pensamento. O termo capital tem origem à palavra latina caput, que significa cabeça, parte superior. Os 7 pecados capitais são meu português é ruim, tá pessoal? Soberba, avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça. Primeiro, vou falar sobre soberba, o primeiro pecado capital. A soberba pode ser definida como orgulho excessivo. É a tendência a nós considerarmos melhores do que as outras pessoas. A soberba é o pecado das pessoas extremamente vaidosas, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos. O oposto da soberba é a humildade. Humildade é ótimo. Para os católicos, a soberba é o principal pecado ou raiz de todos os pecados, que já participa do pecado original descrito na Bíblia em Gênesis. Deus proibiu que Adão e Eva provassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o demônio tentou Adão e Eva, dizendo que se eles provassem o fruto, seria tais como Deus, conhecedores do bem e do mal, querendo se tornar independentes de Deus. Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência e da soberba. É possível encontrar referência ao pecado da soberba em outras passagens bíblicas, como está: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Provérbio capítulo 16, versículo 5. Bora lá o próximo, que é segundo pecado capital, tá? Me perdoa meu português, infelizmente meu português é ruim mesmo, tá? Eu confesso, tá? Segundo, avareza. Avareza, também chamada de ganância, é o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro. A pessoa avarenta é mesquinha, isto é, não gosta de compartilhar o que tem e faz de tudo para ter sempre mais. A avareza é o oposto da generosidade. Há muitas passagens na Bíblia que fazem referência à avareza. Uma delas está na primeira epístola a Timóteo, redigida pelo apóstolo Paulo. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilha, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que leva os homens a mergulhares na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Bora lá, o terceiro pecado capital, pessoal, é a inveja, tá? A inveja é a tristeza pelo bem de outra pessoa. O invejoso é aquele que se sente mal pela conquista de outras pessoas, sendo incapaz de ficar feliz pelos outros, como se a vitória alheia representasse uma perda pessoal. O oposto da inveja é a caridade, o desapego e a generosidade. Há muitas passagens na Bíblia sobre a inveja, sendo uma das mais importantes aquela em que é narrado o primeiro homicídio em Gênesis capítulo 4. No Antigo Testamento, lemos que Caim matou seu próprio irmão porque Deus havia apreciado mais o sacrifício feito por Abel. Portanto, de acordo com a Bíblia, o vício está por trás do primeiro homicídio é a inveja, tá? O vício que está por trás do primeiro homicídio é a inveja. Em Pedro, capítulo 2, versículo 1, há uma advertência sobre a inveja. Olha só o que a Bíblia fala: livre-se, pois,
de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Pedro capítulo 2, versículo 1. Outras menções que a inveja pode ser controlada, outras palavras relacionadas à inveja na Bíblia podem ser encontradas em Gálatas capítulo 5, versículo 26. Pessoal, tem umas palavras da Bíblia que são muito difíceis de ler, tá? Não sejamos preguiçosos, não sejamos presunçosos. Que nome é esse? Presunçoso. Acho que é preguiçoso. Não sejamos preguiçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Tá bom? Bora lá, o próximo pecado capital. Então, pessoal, o quarto pecado capital é a ira, gente. Então, pessoal, ira, raiva ou fúria é uma manifestação intensa de indignação que pode levar a agressão verbais ou física. O oposto da ira é a paciência. Tá? Paciência é algo que poucas pessoas às vezes têm, né? Olha só, a ira humana é um dos pecados capitais e há muitas passagens bíblicas que abordam o vício da pessoa iradiça, cada nome que eu nunca ouvi falar, iracunda ou violenta. É o que se vê, por exemplo, em Provérbios capítulo 15, versículo 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Provérbios capítulo 15, versículo 18. Em Salmo capítulo 37, versículo 8 fala: lá em si, conselho importante direcionado à pessoa irradiça. Deixa a ira, abandone o furor. Não se irrite, certamente isso acabará mal. Salmo capítulo 37, versículo 8. A Bíblia fala: não se irrite, senão você se acabará mal. Olha só, mas muito se fala também da ira divina para os cristãos. Ela é a reação legítima de Deus contra o pecado, mas mais maior que a sua ira é o seu amor, tá? Que perdoa aqueles que se arrependem. Isso é ótimo, né, gente? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre todas a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler novamente, tá, pessoal? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, versículo 18. Bora lá, pessoal. O próximo quinto pecado capital é a luxúria. A luxúria, pessoal, é o pecado associado aos desejos sexuais. Para os católicos, a luxúria tem a ver com o abuso do sexo ou a busca excessiva do prazer sexual. O oposto da luxúria é a castidade. Das passagens bíblicas que tratam desse pecado, uma das mais incisiva é a que está em Gálatas capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascivia. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Em Colossenses também fala, capítulos 3, versículos 5 ao 6. A outra referência ao pecado da luxúria. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Porque essas coisas é quem vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 6. Bora lá o próximo significado. Sexto, pessoal, a gula. A gula é o pecado associado ao desejo de comer, de beber de maneira exagerada. Geralmente, pessoal, a gente fala gula é os golosos, tá bom? Olha só, para além da necessidade, esse é um pecado que tem a ver com a perda de controle em relação ao próprio corpo. O oposto de gula é a moderação. Quase todos os pecados estão relacionados à falta de moderação. No caso da gula, trata-se do consumo em excesso de comida e bebida, ao qual se atribui males físicos e espirituais, já que a gula pode levar a outros pecados, como a preguiça. O pecado da gula é uma manifestação da busca da felicidade
em coisas materiais. Também, tá? Em Provérbios capítulo 23, versículo 20 ao 21 fala: há um conselho aos que querem se manter distante da tentação da gula. Olha só, não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se emputaram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Provérbios capítulo 23, versículo 20 ao 21. Vou reler novamente esse capítulo, tá? Não ande com quem se encharcam de vinho, nem com os que se emputaram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência o vestirá de trapas. Provérbios 23, versículo 20 ao 21. Olha só, pessoal, bora lá ao próximo. Então, pessoal, o sétimo pecado é a preguiça, gente. A preguiça é a falta de vontade ou interesse em atividade que exige algum esforço, seja físico ou intelectual. A preguiça pode ser definida como a falta de ação, a ausência de ânimo para o trabalho e outras tarefas do nosso dia a dia. O oposto da preguiça é o esforço, força de vontade e ação. Para os adeptos do catolicismo, o pecado da preguiça tem a ver com a recusa voluntária ao dever do trabalho, da busca do pão de cada dia. Mas também se relaciona com falta de ânimo nas práticas de devoção e na busca da virtude. Dentre as passagens bíblicas em que se faz referência a esse pecado, destaca-se o seguinte. Olha só o que a Bíblia fala. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo do que se esforçam será atendido. Provérbios capítulo 13, versículo 4. Bora lá. Observe a formiga. Preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios capítulo 6, versículo 6. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Provérbios capítulo 21, versículo 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Provérbios capítulo 21, versículo 25.